Vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai assistir aí, que seja em qualquer canal aí de comunicação, talvez pelo YouTube, talvez pelo Instagram, eu não sei onde você vai ouvir. Mas sejam bem-vindos a mais um BentoCast, mais uma oportunidade de conhecer um cara extraordinário. O meu filho chama João Vitor e o entrevistado de hoje também chama João Vitor. E quando ele chegou, nós fomos conversar um pouquinho, a hora que ele começou a falar da história dele, da vida dele, da carreira dele, eu falei, uau, mais pessoas precisam conhecer. Então eu trouxe aqui um jovem de 19 anos. Ele é atleta paraolímpico, ele é palestrante, ele é digital influencer, está estudando marketing e depois de terminar ainda quer fazer ainda educação física. Então, quer dizer, olha só, essa é uma oportunidade fantástica. Então, todos vocês, uma oportunidade de conhecer João Vitor. Prazer, gente. Obrigado, Paulo, pela oportunidade de estar aqui. É um prazer. Vamos contar um pouquinho da nossa história, bater esse papo. Obrigado pela oportunidade. Tenho certeza que você vai gostar do nosso papo, então fica até o final e agradecer a oportunidade e o espaço aqui. Maravilha, maravilha. João Vitor, quando você resolveu ser inspiração para o mundo e mostrar para o mundo que existem pessoas que choram, existem pessoas que vendem lenço para quem chora, existem pessoas que choram, existem pessoas que vendem lenço para quem chora, né? E você escolheu vender lenço para quem chora. Quando você escolheu ser representante da transformação do mundo, quando você resolveu inspirar pessoas? Então, hoje eu tenho 19 anos, eu nasci com uma má formação na coluna chamada mielomeningocele, que hoje sou cadeirante, e começou a me incomodar bastante alguns problemas da sociedade que pessoas com deficiência ou pessoas que acabaram sofrendo algum tipo de acidente ou que já foram de nascença sendo a mielomeningocele ou não, muitas delas não iam para a escola, não buscavam um local de trabalho, tinham uma vida mais retraída e isso, ao passar do tempo, começou a me incomodar bastante, porque a minha estrutura familiar e o ciclo ali de amigos, o meu nicho ali, sempre me motivou muito a ter uma vida comum, uma vida como ela realmente tem que ser. E mostrar que pessoa com deficiência, lugar de cadeirante, vai ser sempre onde ele quiser. Então, eu comecei a pensar que eu tinha certas missões. E uma delas era mostrar para as pessoas, para o mundo, para o máximo de pessoas que eu conseguir, plantar uma sementinha na cabeça dessas pessoas de que sim, você tem um mundo incrível para explorar, assim como todas as outras pessoas têm. Então você consegue sim ter uma família, você consegue sim ser um atleta de alta performance, você consegue sim estar num podcast, dar entrevistas Brasil, mundo afora e ter uma vida normal como qualquer outra pessoa. Então, ao passar dos anos, isso me motiva cada vez mais e também saber que eu hoje tenho voz para mostrar para aquela pessoa que ela consegue, que a gente consegue plantar uma sementinha na cabeça dela e isso me motiva cada dia que passa, cada vez me motiva mais. Olha que fantástico, para quem está chegando agora, tem uma oportunidade grande, quem não está seguindo o João aí, é só clicar aqui, quem está no Instagram é só clicar aqui em cima, aqui ó, no Paulo Bento aí, ó, isso, e já começa a seguir o João. Quem não está seguindo o Paulo Bento, já começa a seguir também Paulo Bento, e quem está no YouTube aí, que não está ainda seguindo o canal, já segue o canal, já começa a seguir o João aí também e faça aqui o seu comentário que vai ser extremamente pertinente a isso, né? Quando nós preparamos aqui no estúdio, estamos gravando nesse instante no estúdio da Formake, que fica no Rio de Janeiro, aqui na Barra da Tijuca. E quando eu estava batendo um papo aqui com esse jovem tão inteligente, tão perspicaz, tão capaz, e eu fiz uma pergunta para ele e eu fiquei encantado com a resposta. Eu fiz a pergunta para ele assim, você em algum momento passou na sua cabeça, quais foram os momentos que passou na sua cabeça, a vontade de ser normal, ou de ser igual aos outros, ou de ser diferente? Ele falou, nenhum momento. Em nenhum momento. Nenhum momento. Então eu achei interessante. Me fale um pouco mais sobre isso. Como a gente estava conversando antes, em nenhum momento passou por esse pensamento na minha cabeça, inclusive uma pergunta pertinente que muita gente me faz: você já sofreu algum tipo de bullying? E eu respondo aqui para você mais uma vez: não. Nunca sofri.
E se sofri algum dia, eu não percebi, eu não lidei como um problema, como eu já estava te falando. Sempre gostei e gosto de pensar no outro lado da moeda, um outro caminho. Ah, mas aí eu preferia ser... Não, preferia ser do jeito que eu sou, do jeito que o Papai do Céu me enviou para o mundo, e com a missão que ele me enviou ao mundo de ser um atleta de alta performance, de conseguir sim, se Deus quiser, chegar às Paralimpíadas e representar o Brasil e sair de lá com uma medalha no peito e representar também o local de fala no qual eu estou, que é a pessoa com deficiência, o atleta que quer iniciar no esporte, que está com certa dificuldade até para escolher a sua modalidade. Então eu sempre gostei de pensar por esse lado, de autoajuda para as pessoas, de autocuidado, de mostrar sim que ele consegue fazer uma família, ele consegue ter uma família, que ele consegue explorar o mundo gigante. Hoje eu sou o primeiro cadeirante a descer o Morro da Urca de rapel, então além de ser atleta eu gosto de fazer as minhas aventuras. Tenho uma aventura que depois que acabar aí a live eu te conto, que vai rolar daqui a alguns meses, então, e vai ser documentado, vai ser pra TV, então Sim. Um spoiler que eu nem podia dar, mas eu gosto de estar sempre no meu limite, de estar sempre me desafiando e mostrar para as pessoas que sim, elas conseguem. Então foi esse pensamento que eu sempre busquei ter. Que maravilha, que maravilha. Olha só, pessoal, é inspirador. Quem conhece a minha história sabe que eu era jogador de futebol, fui artilheiro do Campeonato Goiano, fui o melhor atacante do estado de Goiás, e aí comecei a perder os contatos do lado direito, não conseguia mais escrever com a mão direita, foi quando eu aprendi a escrever com a mão esquerda, não conseguia chutar com a perna direita, foi quando eu aprendi a chutar com a perna esquerda, hoje eu sou canhoto, e apenas em 1998, no Instituto Neurológico de Goiânia, eu descobri a presença de um câncer, um tumor que pressionou o meu cerebelo e fez com que eu perdesse os contatos do lado direito. Então, depois desse câncer, eu fiz a minha cirurgia em 98 e nunca mais pude jogar futebol. E a partir disso, eu descobri meu propósito. Agora, a pergunta que eu sempre faço para as pessoas, para os meus alunos no Brasil e fora do Brasil é: se não fosse o João Vitor, inspirando outros cadeirantes, inspirando outras pessoas que estão com dor, com dificuldade, com problemas, quem seria? Seria outra pessoa que faria isso. Sim. Que bom que o João escolheu ser representante. Eu gostaria de falar com você, olhar nos seus olhos agora, falar com você agora. Por que você está olhando para a sua dor com foco principal? Porque quando você só olha para a sua dor, você se afasta da luz. É interessante o João falar quantas vezes eu recebi bullying. Não, nem percebi, porque com certeza ele recebeu muito. Porém, não tá o foco dele, o filtro, a frequência dele, como não está nessa área, ele nem vai perceber. Então, que tal se você parasse de olhar para sua dor um pouquinho e entender que quando você só olha para sua dor, você se afasta da luz? Assim eu fiz com câncer. Foi assim que eu curei um câncer e assim que esse cara com 19 anos tem inspirado pessoas para o mundo inteiro. João, o que você gostaria de inspirar para o mundo? É a tecla que eu bato todos os dias, mostrar também o meu dia a dia, que eu consigo entrar no carro sozinho, em breve vou conseguir dirigir, a gente está um pouquinho de dificuldade em relação ao processo de tirar a carteira, mas que se Deus quiser vai dar certo sim. Então, acaba se tornando um pouco repetitivo, mas é a minha missão de vida, é a minha missão para o mundo. Mostrar que o lugar de pessoa com deficiência é onde ela quiser e que o esporte pode sim mudar vidas. Aquela pessoa que está um pouco depressiva, aquela pessoa que está se queixando de algumas coisas, ela vê um cara de 19 anos acordando às 5 da manhã para poder fazer 40 km, que foi meu caso ontem, porque eu estou em preparação para a competição. Então, eu acho que a gente consegue sim mudar um pouquinho de pensamento em relação a ela, para que amanhã, não que ela precise acordar às 5 da manhã para fazer 40 km, não, mas que ela acorde mais feliz, que ela vá para o trabalho transmitindo uma energia melhor, para que aquele local de trabalho que ela vai sair provavelmente no fim do dia ou no início da noite, seja melhor, seja mais agradável, que ela possa performar melhor independente da sua área. Então eu acho que
Vou bater nessa tecla pro resto da minha vida, não adianta. Qual que é a sua dor mesmo? Qual que é o seu problema mesmo? Quer falar do meu câncer? Quer falar ali da dificuldade que o João Vitor? Qual que é a sua dor mesmo? O que falta para você descobrir que você veio no mundo para inspirar outras pessoas? Então, eu atendi, João, recentemente na cidade de Goiânia, em Goiás. Já fui para Goiânia. Eu atendia um jovem homossexual. E se sentindo muito culpado, sentindo muita culpa e não conseguia sair do lugar. Foi quando eu, conversando com esse jovem, com 20 e poucos anos, eu disse para ele o seguinte: por que você está sendo tão egoísta assim? Ele, como assim eu estou sendo egoísta? Ele sofrendo muito, com um vazio existencial muito grande. Eu falei assim: quantos homossexuais tem no mundo sofrendo hoje e agora? Ele falou assim: milhões e milhões. Eu falei: pois é. Quantos deles, que são mais de milhões, conforme você falou, estão precisando de você agora? Ele parou. E se você parasse de olhar para a sua dor e começasse a inspirar esses jovens? Através da sua dor, através do seu propósito de vida, independente da sua área. Você não precisa ser um atleta, você não precisa ser um... Sabe, são propósitos que todas as pessoas têm, cada um tem o seu propósito de vida, eu acredito muito nisso, e que sim, todos são inspiradores, todos podem mudar vidas, todos podem mudar o local no qual a gente está, transformar aquele ambiente ruim em um ambiente de boa energia. É o que eu costumo dizer, eu gosto de estar sempre me cercando de pessoas boas, de pessoas... felizes, pessoas com uma energia boa, e não quero dizer de questões financeiras, não, isso não importa. O que me importa é estar presente com pessoas de alto astral, pessoas boas. O momento em que eu cheguei aqui, eu fui super bem recebido por toda a sua equipe, por toda a equipe do estúdio, e a gente já conversou sobre outros assuntos em questões de minutos, então bateu, foi uma energia agradável. Inclusive, parabéns por isso, pela equipe excelente, agradecer a galera do estúdio também. Então, é muito sobre isso, sabe? É exatamente isso. Nós temos uma parte do nosso treinamento, João, que chama OSV, O Significado da Vida. Então, qual o motivo da nossa existência? O que a gente veio fazer neste mundo? Qual o nosso propósito? Então, a gente trabalha com isso como transformar a dor em método. Perfeito. Transformar a dor em método. Então, meu pai foi suicida. Então, eu vim de uma família muito pobre, com muita dificuldade financeira, com muitos problemas. E minha mãe foi uma grande guerreira ela fazia tarefa escolar debaixo do poste de luz, porque não tinha energia em casa. Entendi. Então, nós passamos por uma situação difícil até, de fato, uma transformação. E que veio o câncer, veio meu pai suicida, que veio meu pai, era usuário de drogas, e passou por tudo série isso. De coisas. E uma série de coisas. Então eu resolvi disso, me perguntar um dia, quantas... Eu fui olhar na OMS, a Organização Mundial de Saúde, fazer uma pesquisa. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer essa pesquisa agora, a cada 4 segundos tem uma pessoa suicidando no mundo. 4 segundos? 4 segundos. Caramba! Das 8 bilhões de pessoas, a cada 4 segundos tem gente suicidando. É lógico que a cada 4 segundos tem várias pessoas nascendo. Então, dentro disso, a proporção é tão grande. Mas Caramba. É tão grande essa proporção que nos dá uma visão muito ampla. Então, ali eu me perguntei, qual é o meu papel? Ao invés de ficar chorando porque meu pai suicidou, se eu começar a olhar para esse número de pessoas suicidando, então, todos os dias, de segunda a segunda, eu estou criando conteúdo como esse, eu estou criando informação como essa para levar felicidade, descoberta sobre propósito, porque as pessoas suicidam porque não tem visão de propósito. Sim. Quando começar a enxergar, por exemplo, quando a gente vê uma pessoa assim como você, com as suas dificuldades e todos os seus problemas, mas uma felicidade enorme, que chegou aqui sorrindo, que é exemplo para o mundo, que correu 40 quilômetros ontem e que já está realmente querendo a cada dia galgar mais e mais, que está superando vários desafios, né? Então, quer dizer, é isso que nós queremos inspirar para o mundo. É isso que eu faço todo dia, João. Por isso que quando você veio para cá, eu falei, opa, esse cara aqui é dos nossos, né? É do mesmo time, né?
E dentro disso, João, o que você tem encontrado de jovens que também faz isso que você faz, que também quer transformar a dor em método? Como é que está o seu contato, as suas conexões dentro disso? Cara, então, eu lido muito com criança. Inclusive palestras. Eu prefiro dar palestras para crianças, para o público infantil. Minha palestra é um pouco bem interativa e eu levo meus equipamentos e tudo mais. Eu acho mais fácil a gente mudar a vida de uma criança e o pensamento, a forma de pensar, de agir de uma criança, porque ela tem mais tempo, certamente, do que uma pessoa mais velha que às vezes está um pouco revoltada com a vida. Não que a gente não consiga. Crença limitante, né? Exatamente. Então, eu prefiro até lidar com crianças. Então, hoje, como eu te disse no início, antes da gente começar a gravar, hoje eu tenho um projeto chamado Nosso Encontro, que acontece uma vez no ano, no qual eu consigo ajudar pessoas, eu consigo promover um dia inclusivo com palestras, instruções, porque tem muitas leis também que a pessoa com deficiência tem direito, alguns direitos que a pessoa com deficiência tem, então eu consigo instruir, mostrar para aquelas pessoas e sem cobrar absolutamente nada de ninguém. Então isso é uma tarde maravilhosa para a gente renovar nossas energias. E no evento a gente vê muito disso, a gente vê muito das crianças querendo ser o João, muitas crianças querendo fazer o que o João faz, muitas crianças querendo uma bike igual a do João. E isso eu fico muito feliz, muito gratificante para mim, para minha família, ver que a gente tá conseguindo, sabe? Ver que a gente tá conseguindo colocar, independente da idade, a pessoa no esporte, que a pessoa tá estudando, que ela tá feliz, que ela começou a ir pro colégio através das minhas imagens, através da minha vida, tipo, cara, aquele moleque ele consegue, o filho da Alessandra, o filho do Vitor, ele vai lá e faz. Então, o meu filho, que acabou de nascer, ele vai fazer. Então, a cada ano que passa, o evento é uma vez por ano, geralmente ali na faixa de novembro, a gente consegue perceber que o número de pessoas está cada vez maior e pessoas com a mente muito mais consolidada. O evento ele começou, antes da pandemia, a gente colocou 50 pessoas. Não é 50 cadeirantes, não, 50 pessoas com famílias, 50 pessoas. Foi incrível, foi lindo, foi abençoado. Mas eu queria mais. No último a gente colocou mais de 100 inscritos cadeirantes e mais de 600 pessoas. Sem cobrar absolutamente nada de ninguém. Com piscina de bolinha, campo de futebol, com brincadeiras inclusivas, com recreação, instrução para os pais, instruções também que às vezes a pessoa com deficiência ela precisa de certos cuidados com a bexiga, com o corpo e que ela precisa às vezes até de uma sonda para fazer o xixi. Então a gente leva pessoas, marcas de altíssimo nível aqui no Brasil para que possa instruir aquela pessoa e ajudar de uma certa forma. Então a gente tem hoje um meio, um nicho muito grande para que a gente possa ajudar essas pessoas que estão no nosso evento, que tem tendência de crescer cada vez mais, se Deus quiser. Esses trabalhadores de última hora, convidados pelo Cristo, assim como nós, assim como o João, assim como o Paulo Bento, assim como você que está nos assistindo, todos nós que somos trabalhadores de última hora, isso representa o quê? Em algum momento que fomos mordomos infiéis, um dia aceitamos esse trabalho de ganjear amigos através da riqueza da injustiça que o nosso Cristo, Mestre Jesus, nos disse. E essa oportunidade da gente estar fazendo isso, eu gostaria muito de chamar a sua atenção agora para olhar para a sua dor, para a sua dificuldade, para o seu problema. O que está te incomodando? E talvez esse vazio existencial. Talvez até essa noite não ter dormido bem. Talvez está passando por um problema financeiro. Eu não sei qual que é o seu problema, mas eu gostaria que você parasse o mundo e entendesse que nada é por acaso. Pare um pouquinho agora. Tente escutar a sua voz interna. Tente ouvir você um pouco mais. Em uma das gravações aqui no YouTube, eu deixei a parábola do samaritano. Eu traduzi essa parábola do samaritano, interpretei essa parábola e trouxe os 5 passos para a definição de propósito. Então eu quero pedir você agora,
com esse exemplo que o João Vitor está dando para o mundo e para nós aqui agora. Aproveite essa oportunidade aqui agora para ouvir isso que eu vou te falar agora. A sua dor e as suas maiores dificuldades têm uma conexão direta com o seu propósito. A sua dor e as suas maiores dificuldades têm uma conexão direta com o seu propósito. Então, foi abandonada pelo pai? Foi abandonada pela mãe? Foi abusada sexualmente? Passou por dificuldade? Teve uma dificuldade física, uma debilidade física? Ou morou com os avós? Algo aconteceu com você? Então, aquilo ali tem uma conexão direta com o seu propósito. Então, ao invés de ficar buscando lá fora, utilize também como uma das interpretações que tem aqui sobre a parábola da dracma perdida. Você precisa encontrar a sua dracma perdida, a sua moeda perdida, que é você. Quando a gente vê um jovem de 19 anos que já encontrou a dracma perdida dele, então, quer dizer, isso é fantástico, porque a dracma perdida, Jesus simboliza ali uma mulher buscando aquela moeda, ela tinha 10 moedas e perdeu uma. E ela para tudo, acende a sua candeia e vai atrás da dracma. O que é ir atrás da dracma? Atrás do propósito. Me fala um pouquinho, grande João Vitor, que inspira pessoas no mundo inteiro. Aonde está a sua dracma perdida? Cara, acho que o meu propósito, acho que é realmente uma coisa muito espiritual, uma coisa enviada por Deus na minha mente, no meu coração e também no da minha família. Eu tenho 2 irmãos, sou o filho mais velho dos meus pais e foi muito de família também, tipo, desde o início. Meus pais nunca me limitaram de absolutamente nada, eu sempre fiz esporte, eu estava na natação desde berço, então eu busquei esportes antes e sempre num nicho familiar, numa cobertura familiar, sempre, não que eles estivessem ali com medo de alguma coisa, de vou ali com meu filho porque ele é deficiente e pode acontecer alguma coisa, não, mas para estar junto comigo para fazer acontecer. Então, partiu sempre desde o princípio da minha vida e do propósito no qual eu fui enviado para poder fazer e mudar certas vidas, mentes e conseguir meus objetivos. Legal. E é legal que isso que a gente está falando, por mais que a gente está citando o nome de Jesus, Deus, não tem nada a ver com religião. Né? Então, a gente está falando de propósito, né? Porque uma das coisas que a gente precisa entender é sobre o fator princípio. Sim. O que é princípio? Princípio é algo criado por Deus que vem primeiro de tudo. Deus é princípio. É o ser onipotente. Um ser soberanamente justo e bom. Então, ele é o princípio, a causa primária de todas as coisas. Então, Deus é a causa primária de todas as coisas. Então, como ele é princípio? Existem filosofias, né? Tem uma filosofia panteísta que diz que Deus é toda a energia que há no universo, toda a natureza, todas as plantas, ok. Só que se Deus for tudo isso, ele não tem como ser um princípio. Não tem como ser primário, porque quem criou tudo isso? Quem é primeiro? Quem criou tudo isso? Então, esse Deus onipotente me criou você. E está torcendo, e nós somos a moeda perdida e eles são comemorados quando nós nos encontramos, quando ele encontra a gente, né? Então, é muito bom colocar trabalhador como você, servidor como você no mundo, João, que vem buscar resgatar as dracmas perdidas aí. Quantas jovens estão neste momento agora perdidos e que é tão interessante porque conversar com o João, às vezes ele não tem nem consciência de algum problema que eu vou falar porque ele viveu outro mundo, né? Então ele não viu. Você viu isso? Não, não vi. Você viu bullying? Não, não vi. Você viu tal coisa? Não vi. Então ele nem com a consciência do problema ali, ele não tem isso, é muito bom. É muito positivo, mas existem muitos jovens, mas muitos perdidos. Né? Perdido na droga, perdido no vício, perdido e se cortando, suicidando.
entristecendo, né, com vazio existencial. Sim. Então, o nível de suicídio, como eu disse, é muito alto, mas o número, de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, os números de ansiedade e depressão aumentaram 200% pós-pandemia. Caramba! O número de ansiedade nunca foi tão alto como agora. Então, o que a gente mais vê é jovem ansioso, depressivos, se cortando, triste e tentando fugir para o mundo da droga, né? Quando a gente vê você, João, inspirando jovens para encontrar a vida, porque o esporte é, de fato, uma das formas mais fantásticas de autoconhecimento. Porque ali você descobre, você pega uma bicicleta, vai andar agora, você descobre quantos quilômetros você consegue andar. Sim. Né? Quantos quilômetros já faz, não, quero voltar, quero desistir. Então você já vê o seu autoconhecimento, a sua baixa autoestima, o seu poder de procrastinação, de empurrar com a barriga. Né? Então, dentro disso, inspirar esses jovens. Se você tivesse a oportunidade agora de falar no coração de cada jovem que tem problema de ansiedade, depressão, medo, pânico, ou se sente vítima, se sente abandonado, o que você gostaria de inspirar para esses jovens? Eu gostaria de convidar ele a começar a me assistir, não necessariamente a mim, mas pessoas inspiradoras, pessoas que conseguiram chegar lá. Porque nós somos filhos de um único pai, a gente é enviado pela mesma pessoa, pelo mesmo ser. Então, se eu conseguir, se eu tô aqui hoje, se eu tenho o meu propósito, se eu consigo fazer as coisas que eu faço, por que você não consegue? Então, é um autopensamento, né, que a gente precisa ter. Porque se eu tô aqui, se eu posso ser um exemplo para você ou não, você nem precisa me tratar como exemplo. Mas, cara, se eu tô aqui, você também consegue. A gente Sim. consegue se superar a cada dia, estar sempre no nosso limite, conhecendo coisas Sim. novas, aprender o novo, para que amanhã nós podemos ser seres Legal. Humanos melhores, independente da área. Olha só, pessoal, aqui é exatamente igual. Se você clicar aqui, você vai ter duas opções. Quem não está seguindo o João, começa a seguir agora. Esse jovem que inspira o mundo inteiro. Quem não está seguindo o Paulo, começa a seguir todo dia aí, postando conteúdo novo de inspiração para você viver uma vida e uma vida em abundância, né? João 10 é o seu xará. Ele escreveu ali na Bíblia que diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa é uma frase de Jesus, né? Um pensamento de Jesus. Por que mesmo quem está sofrendo, passando por dor, né? Assim como eu tive câncer, você, a sua atrofia aí, né? A física, isso, essa dificuldade, debilidade física, e todas as pessoas passando por dor, por dificuldade, por que todas essas pessoas também entram nessa frase? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essas pessoas também merecem ter abundância? Acho que sim, são pessoas como todos nós que acho que ainda não acharam o propósito, mas acho que seja uma questão de tempo, que ela se cerque de pessoas boas, pessoas com o coração cheio do que dizer para elas, um cara como você, um cara assim como eu, que gosto de sempre mostrar que é possível. Então sim, acredito que sim, são pessoas como todos nós. Que maravilha. A dificuldade de achar o propósito é porque as pessoas vão me ligam e falam o seguinte, porque eu trabalho exatamente com isso, para auxiliar pessoas a encontrar o propósito e viver o propósito, essa plenitude do ser. E as pessoas, mas eu não achei meu propósito, mas assistindo Sessão da Tarde, você não vai assistir mesmo não, achar mesmo não. Assistindo Big Brother, você não vai achar propósito mesmo não. Assistindo Ana Maria Braga, você não vai achar propósito mesmo não. Fih, acorda, o propósito tem a ver com o próximo. O propósito tem a ver com o próximo. Então, aonde você vai encontrar o seu propósito? Na justiça divina. E aonde está escrito a justiça divina? Na consciência. Então, por que o João se conectou com esse propósito? Porque é o seguinte, andar de bicicleta não é o propósito do João.
É aqui que muito vocês têm que longe entender. disso. Andar de bicicleta não é o propósito. Fazer atividade física não é propósito. Isso é missão. Então vamos separar a diferença entre missão e propósito. Missão é o que você faz na vida. Propósito é o que você recebe da vida. Então, quando o João está andando de bicicleta, superando os limites, superando as dificuldades, o João está vivendo a missão. Quem o João está se tornando fazendo a missão é o propósito. Então entenda, pessoal, quem está com dúvida aí agora, você vai tirar agora em 1 minuto. Missão é o que a gente faz na vida. Propósito é o que a gente recebe da vida. Então, que o João está fazendo uma missão fantástica. E quem ele vai estar se tornando? João, responde para mim, quantas gerações você acha que vai lembrar do seu nome? Eu espero que pelo menos a próxima, né? Não é possível, né, João? Não é possível. Vamos lá. Fala para mim o seguinte. Quantas gerações vão lembrar do nome Ayrton Senna? As próximas 10 no mínimo. No mínimo. No Ok. mínimo. Quantas gerações vão lembrar do nome Madre Teresa de Calcutá? Não faço ideia. Quantas gerações vão lembrar do nome Jesus Cristo? Todas. Todas. Olha só. Todas. Então, quer dizer, propósito, ele supera as gerações. Né? Então, quer dizer, dentro disso a gente começa a verificar. Me fala o nome e sobrenome da sua tataravó. Rapaz, você me pegou. Não vai saber. Me fala o nome e sobrenome da sua tataravó. Você não sabe. Ou seja, nem 3 gerações a sua tataravó deixou lembrança. Não deixou lembrança. O que eu quero dizer é que não é o quanto ela é gente boa. Então, quanto ela foi boa. foi gente boa. Nossa, eu gostei tanto. Não, mas não deixou mensagem, não deixou lembrar, não deixou legado. Aquele legado. Isso, não deixou legado. O legado está relacionado ao movimento e o impacto que isso fica para as próximas gerações. Então, o propósito está nas próximas gerações. Então, o que o João está fazendo agora inspira outras pessoas para as próximas gerações. Então, o que eu estou fazendo para que as próximas gerações possam olhar mais para possibilidades de inspiração de ser melhor? Que é isso que você está fazendo, mestre? É isso que você está fazendo, João. Então, você inspira vidas. Então, Obrigado. você está inspirando. Então, eu tenho certeza, você falou uma, eu tenho certeza que você estava brincando, porque pelo menos umas 10 gerações eu tenho que se lembrar de Deus você. quiser, tomar. Umas 10 gerações. E para isso, muito jovem, com 19 anos fazendo isso. Então, imagina o seguinte, quanto mais você está criando situações para facilitar o mundo dos cadeirantes, facilitar o mundo dos dependentes, facilitar o mundo dos jovens, facilitar o mundo das pessoas, inspirando o mundo, mas você vai deixar um legado aí para o mundo, um legado para a vida. João, mais e mais gerações, né? Mais e mais gerações, né? E um propósito nas gerações, nas próximas gerações, e isso que a gente está fazendo. Até onde tem ido o alcance do João, né? Até onde nós estamos no Rio de Janeiro, mas seu alcance está indo até onde hoje já? Então, acho que a gente consegue medir hoje isso por conta das redes sociais, que a gente consegue ter esses números, esses dados. Então, recentemente eu passei por um programa de TV e a gente conseguiu aumentar muito mais o meu nicho e o meu engajamento e números e etc. Então, hoje a gente já recebe mensagens de pessoal de São Paulo, pessoal de Minas, pessoal de Goiânia, porque eu já fui para Goiânia, cidadezinha boa, legal aberta, tava frio quando eu fui. E eu recebi mensagens até pessoal da Alemanha, pessoal da Suíça, vendo o programa no qual eu participei e também na íntegra depois e recebendo esse tipo de carinho, de mensagem das pessoas. E eu vi um programa seu, né, uma foto sua com a Xuxa. Como é que foi isso? A Xuxa recentemente teve um filme no qual ela era protagonista nos cinemas e além de ser atleta eu fui convidado para participar desse projeto. Olha só, gente, olha só. Foi muito legal, uma experiência completamente diferente do que eu estava acostumado. Mas que se eu for convidado de novo, você pode ter certeza que eu vou. E tem uma história que eu até contei. Já contei no Instagram e tudo. Eu atropelei a Xuxa de cadeira nas gravações.
Que isso? Foi... Atropelou a Xuxa. que isso? Como foi isso? Cara, porque é um dia extremamente cansativo. A gente grava a mesma cena de 1 minuto o dia inteiro. Então, chegou uma hora numa cena de uma festa no qual eu tinha que chegar pra trás. A câmera vinha comigo e a gente ia se afastando. Teve uma hora que acho que era mais 10ª vez que a gente já tinha gravado a mesma cena. Teve uma hora que eu fui chegando pra trás, aí eu senti que eu passei em cima de alguma coisa. Quando eu olhei pra trás era o pé dela. Nossa. Aí eu botei a mão na cabeça assim e falei, pô, O cara desculpa. atropelou a rainha dos baixinhos. Aí eu pedi desculpa, assim, e a gravação continuou e tudo. Aí depois eu fui lá, pedi desculpa, ela falou que tava tudo certo. Gente boa demais. Mas fiquei com vergonha na hora, né? Primeira vez no set, ainda faz uma coisa dessa. Ah, que é isso? E faz parte, eu tenho certeza que a Xuxa, com a sua elegância total, ela deve ter entendido, não é uma coisa mais normal do mundo, deve ter entendido realmente o que aconteceu. Querido, eu quero, então, infelizmente estamos chegando no final aqui, e é uma oportunidade fantástica aí, mais uma vez, quem não está seguindo o João, já começa a seguir aí, quem não está seguindo o Paulo Bento, já começa a seguir também. E de vários projetos que nós vamos fazer aí agora, o João já está sendo convidado aí para participar de vários outros projetos do SV, aí pelo comigo. Brasil inteiro. Então eu quero que o João aí deixe aí o seu recado aí e dê aí, quem quiser falar com você vai te encontrar aonde? Então, agradecer pela oportunidade ao Paulo, aos estúdios aí pela última vez. Obrigado pela oportunidade. Quem quiser me acompanhar, quiser uma palestra minha, quiser que eu faça participação em algum evento, me chama no Instagram, @JoãoHandbike, tem um link na minha bio para que a gente possa ter esse contato de uma forma mais direta e mais profissional, mas se você quiser me mandar mensagem por direct também, você pode ficar tranquilo que eu e toda a minha equipe, a gente vai atender você da melhor forma. Se você quiser patrocinar de alguma outra forma também, se quiser estar presente no meu evento, a gente conversa e a gente alinha tudo, vai ser uma honra ter você comigo, independente se você é pessoa física ou se você tem uma empresa. Paulo, mais uma vez, obrigado pelo carinho, parabéns pelo trabalho e outros projetos futuros, você pode contar comigo que eu já topei. Olha só, e você empresário que tem aí seus funcionários que tem R$1 de problema, chorando com problema, então chama o João aí para falar, para explicar para eles o que é problema e como transformar isso em solução. Né? Porque os caras às vezes têm uma vida perfeita, uma vida com saúde, uma vida com... Onde ele busca o problema todos os dias, busca, né? E foca no problema. Então, ô Seca Pimenteira, você que está aí concentrando no problema aí agora, João é a solução. Olha só, uma oportunidade então para vocês. Então, um grande abraço. Meu querido, muito obrigado. Obrigado, continua gente. Inspirando mais e mais pessoas. Obrigado pelo carinho. Foi um prazer. Maravilha, tá bom. Um abraço. Isso aí, maravilha.